Cana-de-açúcar é uma planta gramínea, ou seja, de folha estreita, da família Poaceae, sendo uma cultura perene, ou seja, de ciclo longo. Após ela completar o seu ciclo, você não necessita replantar ela novamente para ter uma nova produção. A cana, ela tem algumas características morfológicas próprias, onde o caule dela chamamos de colmo, e esse colmo ele é dividido em entrenós ou internódios, onde cada internódio tem um nódulo, né? E dentro desse nódulo a gente tem a gema, que pode dar origem a uma brotação, que é assim a forma mais comum de utilizarmos para o plantio. O seu ciclo de plantio geralmente usa o método de propagação vegetativa como maneira mais eficiente de plantio. A cana até tem uma inflorescência, mas a maioria das variedades já são adaptadas para não florescer, pois isso é prejudicial para a produção de açúcar. Nesta foto, temos um tolete ou rebolo de cana utilizado no plantio, e algumas semanas após foi desenterrado para demonstrar o desenvolvimento das brotações a partir da gema e raízes saindo a partir do anel de crescimento. O plantio da cana geralmente ele ocorre com uma colheita de muda, né, ou seja, uma planta de cana jovem, onde é feita a colheita e os seus colmos são cortados em toletes de tamanho médio, e esses toletes vão ser realizados o plantio em sulco. E dentro do sulco, com umidade, e pressão, solo, tudo condições ideais, essa gema vai brotar e dar origem a uma nova planta e começar a soltar as raízes, como a gente tem na imagem aí da foto. E assim, esse perfilho começa a emergir do solo. Após emergir do solo, esse perfilho único de uma gema, ele começa a fazer o perfilhamento de perfilho secundário, terciário, quaternário. Ou seja, ele, a partir de uma única gema, começa a formar 2, 3, 4, 5 colmos. E assim, como a gente vê nessa outra na foto, a cana começa a formar a chamada touceira, ou seja, um único ponto que tem vários colmos ali. E assim a cana vai crescendo, se desenvolvendo até chegar no ponto de colheita. Um outro método de plantio que nós temos é o plantio de MPB, ou de muda pré-brotada. Ele não é tão comum no dia a dia, mas ele é utilizado em alguns casos especiais para formação de viveiro, algumas novas variedades, alguns casos mais específicos. Mas basicamente ela começa com um tolete de cana colhido para muda, onde ele vai ser cortado em tamanhos menores, ou chamado também de mini rebolo. Esse rebolo vai ser plantado em estufa e cultivado com substrato, irrigado com toda a atenção e viveiro para formar muda. E essa muda depois levada para plantio a campo, né? E por ser mais sensível, vai ser necessária irrigação, pelo menos até a estabilização dessas mudas de MPB ali no canavial. E semelhante ao plantio convencional, essa muda de cana, essa MPB, ela vai começar a fazer o perfilhamento, ou seja, os colmos, os perfilhos secundários, terciários e quaternários, né, para a formação da touceira, até o desenvolvimento da cana-planta, assim atingindo o ponto de colheita. A cana-de-açúcar é uma cultura que pode chegar até 6 metros de altura, entre colmo, palmito e folhas. Geralmente, uma moita de colmos eretos ou semi-eretos, e, eventualmente, se a produtividade for muito alta, pelo maior peso dos colmos, a cana pode tombar, mas continuar crescendo, pois se mantém ligada às raízes. Porém, a cana tombada cria algumas dificuldades na colheita. Soqueira de cana ou cana-soca. Após a colheita, a gente tem um conjunto de rebrotas que surgem da base do caule ou da toceira da cana. São eles que vão dar origem a novos colmos de cana sem a gente ter a necessidade de fazer um novo plantio. Assim, arrancando uma soqueira desse canavial, nesta foto você já pode verificar as brotações todas saindo da base do caule da toceira. Dando um zoom nessa foto, a gente colocou ali a foto normal e uma foto com os destaques em amarelo. O que está destacado em amarelo ali são as bases dos colmos que já foram colhidos na colheita, mas a base fica aí na touceira e você vê todas as brotações a partir dessa base do caule.
Ali você já tem as raízes mais superficiais que saíram junto com a soqueira, né? E logicamente no solo também ficou outra gama de raiz. A raiz da cana é muito maior do que a que está sendo vista nesta foto. Ciclo da cana-de-açúcar e estágios de produção. Aqui a gente vai simular o ciclo de produção da cana ao longo de vários anos, por ser uma cultura perene, melhor forma de compreender. O processo começa basicamente com o preparo do solo, onde lá dentro temos diversas operações: dessecação, aplicação de calcário, gesso, composto, fosfato, e sistematização do solo, subsolagem, até chegar o momento da execução do plantio, onde temos basicamente 3 épocas: plantio de 18 meses, o de inverno e o plantio de 12 meses. Após o plantio, a cana inicia o processo de desenvolvimento vegetativo, né? É o período onde a gente chama de tratos culturais cana-planta, ou período de cana-planta. Nesse período, geralmente são executadas as atividades de aplicação de herbicida, a operação de quebra-lombo, que faz o nivelamento do solo, que é super importante para a primeira colheita, além de outras operações como controle biológico, aplicação de cotese para controle de broca, bovéria, metarrhizium, também, se necessário, aplicação de inseticidas e fungicidas, e normalmente também temos a aplicação de fertilizante foliar aéreo ou adubação aérea, como é chamado, até que a cana vai se desenvolvendo até chegar no ponto de colheita. Entre preparo do solo, plantio, período de cana-planta, geralmente a gente chega a quase 2 anos, né, até o início da primeira colheita. Sendo todo esse período que a gente chama de formação, pois a gente só investiu recursos, dinheiro, insumos agrícolas, maquinário, operações, para formar o nosso canavial. Por isso mesmo o nome formação. Então, a gente tem a primeira colheita de cana, que é a colheita de cana-planta ou colheita de primeiro corte. Após a colheita de primeiro corte, a gente começa o período de cana-soca, ou tratos culturais cana-soca. Entre a rebrotação dessa cana até a próxima colheita, que vai ser o segundo corte, são executadas diversas operações, entre elas aplicação de herbicida, adubação, aplicação de fertilizante mais aplicação de vinhaça, e conforme necessidade, aplicação de calcário, gesso, inseticidas, fungicidas, controle biológico. E assim a gente começa a entrar num ciclo de tratos culturais cana-soca e colheita. Aí entramos aí no segundo corte. Aí entramos nos tratos culturais cana-soca, vai se passar mais um ano e temos a terceira colheita. E assim sucessivamente, tratos cana-soca, colheita. Aí o quarto corte, o quinto corte, até que geralmente chegamos entre quinto e sexto corte, chega o momento que a gente acaba tendo que renovar o canavial, pois a produtividade foi caindo ao longo dos cortes. Aí nesse momento entra o processo de dessecação para matar a cana, né, aplicação de herbicida para matar a cana, e se inicia o preparo do solo novamente. Produtividade e estágio de corte. Para o canavial, a forma de verificar a produtividade é pelo indicador que chamamos de TCH, toneladas de cana por hectare, também toneladas de colmo por hectare. Quando analisamos a produtividade canavial, como já sabemos que ela, por ser uma cultura perene que tem vários cortes, um fato importante é a produtividade média é diferente ao longo de cada corte, onde vamos analisar este exemplo, que é uma média histórica das últimas safras da COFCO. No primeiro corte, geralmente o TCH fica ao redor de 120 toneladas de cana por hectare. Quando temos o segundo, já é um TCH de 103. No terceiro corte, TCH de 95. Para o quarto corte, TCH de 88. Para o quinto corte, TCH de 77. Para o sexto corte, TCH de 61. Ou seja, à medida que avançamos os cortes, geralmente a produtividade tende a reduzir ou cair, né? O que ocasiona essa queda de produtividade? Geralmente é aumento de compactação do solo, em virtude do pisoteio de soqueira,
movimentação dos equipamentos, tanto de colheita quanto de outras operações que ocorrem no canavial, abalo e arranquio de soqueira durante a colheita, aumento das falhas no canavial, tanto por arranquio de soqueira, ou compactação, ou pisoteio, ou também pela presença de plantas invasoras que impedem ou atrapalham a brotação da cana, também a presença de pragas de solo e vários outros fatores que influenciam negativamente na produtividade. Quando chegamos no sexto corte, já é possível observar que precisamos de praticamente 2 hectares de cana de sexto corte para ter o mesmo volume de cana de 1 hectare de primeiro corte. Então, a reforma já se torna essencial para a manutenção da boa produtividade do canavial.